Boa noite, meus irmãos do Asis. Boa noite a todos que nos assistem através desse canal da internet, no YouTube, Facebook, através da TV Chico Xavier. Hoje nós vamos ter aqui conosco, compartilhando um pouco do Evangelho, nosso irmão Delane Lavarini, isso com o título da palestra Presença de Deus. Presença de Deus em nós, não é isso, Lavarini? Me desculpe. Então, como de costume, meus irmãos, a gente vai fazer uma breve leitura do livro Fonte Viva. O título da leitura é Indagação Oportuna. E tem uma citação de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? A pergunta apostólica vibra em todas as direções com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas de luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Então, meus irmãos, com essa breve leitura, peçamos a Jesus que ajude a silenciar os nossos corações para ouvirmos mais uma vez o cântico da Boa Nova, do Evangelho do Cristo, nos convidando a caminharmos ao lado dessa melodia de paz, de luz e ressignificação. Que assim seja, então. Meu irmão Delane Lavarini, fica à vontade, boa noite. Obrigado, Alexandre. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, e todos vocês, internautas, que estão nos acompanhando na TV Chico Xavier, que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, possa estar conosco. Em 1974, a Rede Globo de televisão exibia, em horário nobre, a novela O Espigão. Entre vários atores e atrizes conceituados da época e até hoje, havia uma jovem, bonita, simpática, de nome Marta Endrels, uma atriz que estava iniciando a sua carreira. E na novela O Espigão, que estava sendo exibida, ela contracenava em especial com Ari Fontoura, um ator também de nome acentuado no meio cultural, no meio artístico. Entretanto, ela levava uma vida normal, como qualquer ser humano. Tinha suas atividades, uma filha para cuidar, não estava casada, mas tinha a responsabilidade da maternidade, trabalhando horas a horas, dedicando-se à sua carreira de atriz. No meio da novela, das gravações, depois de alguns meses,
Em um dia, Martha Andrews acordou para ir mais uma gravação, para ir ao trabalho. Ela então, olhando-se ao espelho, percebeu que uma pequena mancha na sua face, no seu rosto, havia aparecido. Analisou e conseguiu, então, após perceber ela que as gravações apenas uma pequena mancha. Retocou a maquiagem e foi para as gravações. No dia seguinte, ao acordar, ela percebeu que a mancha ali estava ainda. Digamos que seria uma suposta verruga. E com isso, então, os dias foram passando e a mancha foi aumentando. Chegou um determinado momento que, por mais que ela retocasse a maquiagem, por mais que ela buscasse disfarçar aquela pinta, já estava ficando quase visível a todos os colegas de trabalho a olho nu. Com isso, então, por sua vez, Martha Andrews, então, buscou o recurso da medicina e foi a um dermatologista, especialista na área facial. E ele, de imediato, pediu alguns exames. Ela, de pronto, realizou os exames de praxe, de rotina, e exames mais específicos. Foi quando, então, no retorno ao médico, ele, por sua vez, disse a ela: Marta, os seus exames apontam desajustes na minha visão, mas para podermos averiguar, investigar o que está acontecendo com você, é necessário fazermos uma biópsia, retirarmos uma parte do tecido da sua face, desta pinta, para encaminharmos ao laboratório para confirmar se é positivo ou negativo. Nesse momento, como qualquer pessoa em seu lugar, ficou assustada, ficou preocupada, e o exame, então, foi encaminhado à análise patológica. Demoraram alguns dias para que o resultado saísse. Depois de quase 2 semanas, sai o resultado. Até então, ela continua permanecendo assídua nas gravações da novela O Hospital. O médico liga e manda que ela compareça ao seu consultório, que ele queria examiná-la. Então, após um breve exame clínico, ele senta e diz a ela o resultado da biópsia. Marta, infelizmente, o resultado da biópsia deu positivo. É câncer. É um tipo de carcinoma agressivo, infiltrante, e que temos que combater o mais rápido possível. Nesse momento, a pinta, que até então era uma suposta pinta, era o tumor que estava crescendo de forma absurda. Ela, então, ausenta-se da novela. Não grava mais, recolhe ao tratamento à base da radioterapia e quimioterapia. Os efeitos da quimioterapia eram efeitos, na época, mais agressivos do que é hoje. A medicina não tinha ainda alcançado algum benefício na área oncológica, como já tem avançado ultimamente. E, não obstante, submetendo a quimioterapia, a radioterapia, ela preocupou com a sua filha, já percebendo que ela poderia partir em questão de pouco tempo. O tumor foi crescendo de tal forma, mesmo com a quimioterapia, e depois, como o tumor havia crescido de forma acelerada, de forma veloz, não foi aconselhável ela fazer a radioterapia, já que o tumor já estava deformando o seu rosto.
Vejam só, aquela jovem, bonita, loura, Martha Endres, agora se vê com o rosto deformado. Além de suspender as gravações da novela O Espigão, de não ir mais gravar, ficou na sua casa sem receber visitas, sem ver ninguém. Percebendo que cada dia que passava era um dia a menos e seu estado de saúde ficava cada vez mais debilitado. Foi internada às pressas para receber a assistência necessária e para que ela pudesse ter, digamos assim, uma morte, digamos assim, com certa assistência médica que nós vimos nos hospitais, como é comum, um conforto nesse momento. Com isso, então, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e queridos internautas, ela começou a questionar, que muitas pessoas também questionam, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Por que isso não aconteceu ou acontece com uma pessoa que vive fazendo mal aos outros, que vive prejudicando os outros, e logo comigo, que tenho uma filha para criar, sou uma pessoa trabalhadora, uma pessoa boa, nunca prejudiquei ninguém, e agora estou nessa condição deplorável, com o rosto deformado, sentindo enormes dores. Então vejamos a condição que ela se encontrava fisicamente. E ela começou a questionar, por que isso está acontecendo comigo? Aí vem a pergunta que muitas pessoas fazem, talvez nessa hora. Aonde está Deus? Por que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Por que Deus deixa que isso aconteça? Por que não leva aquele que já está, né, em fase terminal e eu, tão jovem, nova, saudável, de repente vem essa doença? Uma coisa terrível, pavorosa, dizia a jovem Martha Andrews. E naquela época, falar em câncer era uma coisa que assustava, muito mais do que hoje. Não se falava, nem sequer dependendo da família, pronunciava o nome. Falavam-se aquela doença. E com isso, então, ela foi se debilitando-se cada vez mais no hospital. Chegou um dia que ela estava extremamente debilitada, encontrava-se na unidade intensiva de tratamento, em estado deplorável. E ela, então, vê o seu espírito, Martha Andrews, vê o seu espírito saindo do corpo. E ela, então, se vê em um lugar muito bonito, um lugar belo, com belíssimas paisagens, árvores, flores. E ela vê um homem, do qual ela não consegue identificar que homem é esse. E ela começa, então, a narrar a sua enfermidade, o seu câncer, em que ela se encontrava em fase terminal. E ela não recorda muito exatamente o que o homem falou com ela, e o seu espírito volta para o corpo. E quando ele volta, naquele mesmo momento, ela começa a ter uma hemorragia na face. O enfermeiro chama o médico, o tumor havia rompido. Levaram para que ela pudesse fazer de emergência uma cirurgia para estancar a hemorragia. Estancando a hemorragia, fizeram depois uma cirurgia reparadora, devido ao tamanho do tumor, teve que fazer enxerto de pele e depois repetir os exames. E para a surpresa da equipe médica oncológica, que o tumor não somente havia desaparecido, como, através dos exames de imagem e de sangue,